Olá, seja bem-vindo ao canal História Objetiva. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o descobrimento do Brasil. Além disso, vamos entender como foi o período pré-colonial e os governos gerais. Fica com a gente. Antes de começar, deixa o teu like, faz um comentário e compartilha esse vídeo. Ajuda bastante o canal. Vamos ao que interessa. Em 1492, enquanto Portugal estava voltado para o comércio com as Índias, a Espanha, através de Cristóvão Colombo, chegou à América Central. Portugal cresceu o olho sobre a possibilidade de colonizar novas terras. Reclamou e em 1493 o Papa Alexandre VI publicou a Bula Intercoetera, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. A bula traçava uma linha que ficava a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, na costa africana. Tudo que ficava a oeste dessa linha era da Espanha, e tudo que ficava a leste seria de Portugal. Portugal viu que as novas terras das Américas não ficariam dentro dos seus domínios. Portugal reclamou e em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Nesse tratado, a nova linha divisória ficava a 370 léguas ultramarinas a oeste de Cabo Verde, atingindo assim parte do que seria o Brasil. O rei da França, na época, chegou a dizer que desconhecia qualquer testamento deixado por Adão dividindo o mundo entre Espanha e Portugal. Em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com uma poderosa esquadra, juntando mais ou menos 1.500 homens, supostamente em direção às Índias. Após passar pelo norte da África, ele se afasta em direção ao oeste e chega ao que hoje é o litoral da Bahia. Ele chamou o local de Terra de Veracruz. Vamos falar agora sobre o período pré-colonial. Os 30 primeiros anos após o descobrimento não são considerados tecnicamente como período colonial, pois os portugueses se limitaram praticamente a fazer expedições em busca de algo que pudesse ser comercializado. Esses anos são conhecidos como período pré-colonial. A principal atividade econômica do período pré-colonial foi a extração de pau-brasil para uso na construção de navios e também para produzir tinta para a indústria têxtil. O nome desta árvore é que dá nome ao nosso país, Brasil. Os índios compunham a força de trabalho desse período pré-colonial. A partir de 1534, Portugal decide colonizar o Brasil através das capitanias hereditárias. A colônia foi dividida em 15 partes ou capitanias, as quais foram distribuídas a 13 donatários. 2 desses donatários receberam 2 capitanias, totalizando 15 ao todo. Os donatários eram nobres portugueses que recebiam a carta de doação e o foral da capitania. Esses documentos traziam os direitos e obrigações dos donatários. Entre os direitos dos donatários estava a possibilidade de auferir lucro com a exploração das capitanias e de ceder também parte das terras das capitanias para terceiros através das sesmarias. Entre as obrigações dos donatários estava a de remeter parte dos lucros obtidos com a exploração das capitanias para a coroa portuguesa. Eles também tinham a obrigação de proteger as terras da capitania contra o ataque de piratas. O sistema de capitanias fracassaram. Das 15 capitanias estabelecidas, só 3 deram certo. A de São Vicente, a da Bahia e de Pernambuco. Por que as capitanias não deram certo? Primeiro, muitos dos donatários sequer vieram para o Brasil. Segundo, não houve nenhum tipo de apoio da coroa portuguesa às capitanias. A coroa só estava preocupada em receber parte dos lucros obtidos com a exploração. Terceiro, não havia cooperação entre as capitanias. As capitanias eram independentes entre si. Então elas não se ajudavam,
Elas não cooperavam para lutar contra os piratas. Não havia cooperação. É importante se dizer que os donatários eram nobres, mas muitos pobres e até prisioneiros foram enviados para o Brasil para fim de povoar a colônia. Governo geral. Com o fracasso das capitanias, a coroa portuguesa estabeleceu em 1549 o governo geral. Foram criados os cargos de governador-geral, ouvidor-mor, provedor-mor. Esses cargos tinham por objetivo centralizar a administração da colônia. O governador-geral era como uma espécie de presidente de todas as capitanias. O ouvidor-mor era uma espécie de juiz geral da colônia. E o provedor-mor administrava a cobrança de impostos nas capitanias. Havia também a figura do capitão-mor, que centralizava os esforços de proteção da colônia. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza. Foi na gestão de Tomé de Souza que chegaram os primeiros jesuítas. Os jesuítas eram um grupo religioso católico que buscava evangelizar em oposição à reforma protestante de Lutero. Eles fundaram o Colégio Jesuíta na Bahia, que mais tarde deu origem à cidade de Salvador. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa. A sua gestão foi marcada por conflitos constantes entre os jesuítas e o seu governo. Nessa época, os índios já estavam sendo escravizados e os jesuítas eram contrários a essa prática. Na gestão de Duarte da Costa foi fundado o Colégio Jesuíta, que deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga, que mais tarde seria a cidade de São Paulo. O terceiro governador-geral foi Mendes Sá. Durante a sua gestão, os franceses haviam se estabelecido no que hoje é a Baía da Guanabara. Lá eles fundaram a França Antártica. Mendes Sá, junto com seu sobrinho Estácio de Sá, expulsaram os franceses. E as ações necessárias à expulsão dos franceses resultaram na fundação da cidade do Rio de Janeiro. Em 1572, Mendes Sá deixou o governo e a coroa portuguesa resolveu dividir a colônia em 2 administrações, a do norte e a do sul. Bom, pessoal, é isso aí que a gente tinha para hoje. Dá um like, compartilha esse vídeo, faz uma pergunta ou um comentário, se inscreve no canal. Acompanha o nosso canal, porque a gente vai ter muito assunto, muito vídeo falando de história do Brasil para você aprender e ter sucesso no seu concurso, na prova do Enem ou mesmo para você adquirir conhecimento. Fica com a gente.